Então vocês vejam bem, discordar é bom, é saudável. Porque quando alguém discorda de você, ele vai te mostrar um ângulo de visão que normalmente você não está sendo capaz de ver. Então é algo que vem para enriquecer a sua própria compreensão. O problema é que a gente faz da discordância enriquecedora um problema pessoal. E aí a gente acaba descobrindo que o problema não é a discordância. O problema é o eu. É o meu ponto de vista que tem que prevalecer, a minha ideia que tem que surgir e ser executada, é assim que tem que ser. Ou seja, o problema essencial da quebra da harmonia é o chamado pequeno eu, ou o ego psicológico, que nós temos e precisamos ter. A cada encarnação, um ego é criado. O bebezinho, ele nasce sem ego, desse ego menor, vamos dizer assim. Ele vem como um computador vazio de softwares, só hardware. Mas, fundamentalmente, se ele vem com uma pureza tal que você não vai encontrar o bebezinho com preconceitos, com idiosincrasias. Ele vai desenvolvendo isso a partir da tenra infância, né? E vai absorvendo do meio a cultura dos pais, da escolinha, da sociedade que ele vive. E aí ele cria uma autoimagem que dizem para ela, você tem que aprender a se defender. Quando alguém te bater na escola, você bate também. E ela vai alimentando aquela autoimagem. Isso vai sendo nutrido ao longo da vida inteira. Então, esse eu, ele é uma autoimagem fruto de uma identificação mental com uma ideia de si mesmo e também com as coisas que vai acumulando em termos de gostos, de aversões, de preferências, etc, etc. Então, dizem que os Mahatmas não têm esse eu. Eles são o próprio ser interno se expressando inteiramente no corpo físico, sem essa autoimagem nutrida e alimentada que a gente faz a vida toda. Como eu disse, esse eu é necessário até certo ponto. O problema é a nossa identificação com ele. Aí o ator vira o personagem, esquece que ele é o ator. E é isso que a gente faz. E por mais que a gente dê palestras, discuta o assunto, fale na reencarnação, será que nós vemos a nossa vida numa perspectiva de várias encarnações? Será que nós vemos a nós mesmos como um ser espiritual reencarnante? A gente pode ter uma ideia teórica disso, mas na prática a gente se vê como uma pessoa como qualquer outra. Não é? Então, essa mudança, essa transformação de consciência precisa acontecer. Nós precisamos compreender com todo o nosso ser que a vida é infinita, que nós não somos essa pessoa temporária. Ela é apenas um instrumento nosso. E essa identificação e a falta de sabedoria gera conflito, gera karma. Onde houver conflito, haverá karma. Agora, não existir conflito não significa virar uma mosca morta. Pelo contrário. Tem situações na vida das pessoas que demandam atitudes extremamente duras, mas mesmo assim profundamente amorosas. Não é uma dureza externa,
é uma firmeza interna. Então, a nossa grande lição é nos vermos como seres que mergulham, como os golfinhos. A gente vê os golfinhos no mar, eles mergulham, eles são mamíferos, eles respiram o ar. Eles precisam vir ao ar para respirar. Né? Então eles mergulham, saem, mergulham de novo, saem. Essa é a vida infinita onde nós estamos inseridos. Muito bem. Aí, a gente, em muitas vidas, a gente fez algumas coisas que podemos usar na linguagem popular. Enfiou o pé na jaca, né? Enfiou o pé na jaca. O pé vai ficar melado. Não tem jeito. E muitas vezes vai nascer com esse pé melado. Mas, usando de novo a analogia da sininha, né? Pisar na lama, pisa. A gente vai pisar na lama de qualquer jeito. Só que às vezes a gente pisa na lama e afunda nela. A gente gosta dela. Né? E aí que muitas vezes desvia uma trajetória de muitas vidas. Isso pode ser reparado, por exemplo, na questão do alcoolismo. Tem pessoas que bebem, mas tem pessoas que se afundam na bebida. Né? Tem pessoas que usam droga, tem pessoas que se afundam nas drogas. Tem pessoas que são, vamos dizer assim, sensuais, mas tem outras que se afundam na sensualidade, resvalam para a prostituição e vão a níveis que é muito mais difícil de tirar o pé da lama. Não é assim? E assim para N outras coisas envolvendo ambição, envolvendo dinheiro, né? Envolvendo poder político, poder material. Dependendo do que se faz e como se faz, o nível de afundamento na matéria é maior. E aí você vem para resgatar exatamente a partir do ponto que você tinha parado. Há um momento no intervalo entre vidas que o ser interno se retira para os planos superiores e aquela matéria dos planos intermediários, ela volta e fica ali como escandas. Ou seja, quando ele retornar no outro mergulho, ele vai ter que continuar exatamente do nível vibracional que ele estava. Ele vai encontrar a mesma matéria que ele abandonou para trabalhar ela, para elevar ela, para trazer ela sempre para patamares mais elevados. Então, eu, assim, não tenho a menor dúvida que o grande ensinamento da questão do karma é: somos nós capazes de viver em harmonia? Onde tiver uma pedrinha no sapato, onde tiver uma pessoa que me incomoda, ali tem uma lição embutida. Por que me incomoda? Por que essa pessoa me incomoda? A gente sempre, se a gente mergulhar nisso, a gente sempre vai descobrir o nosso querer, né? O nosso euzinho, com as suas exigências. E aí, como foi dito aqui várias vezes, as relações, elas são a oportunidade da gente aprender essa lição da harmonia. Onde é que entra o Dharma? É interessante que a gente tem que ver o processo inteiro. Nesse processo evolutivo que vem desde o animal até o ser perfeito, essa viagem longínqua, o Dharma é como o projeto do mergulho. O que eu vou fazer nesse mergulho? Qual o avanço que eu vou ter nessa etapa evolutiva? E o karma
são as pedras no caminho para a realização desse projeto. O karma é o passado, o dharma é a missão, né? Às vezes o dharma é só resgatar karma, porque precisa ser resgatado. Mas, na grande maioria das vezes, o karma é modulado para permitir o cumprimento do dharma junto com o aprendizado com esses efeitos do karma. Há uma passagem da Annie Besant que ela diz assim: se eu tivesse que abrir mão de alguma coisa ou de algumas coisas das que eu vivi em toda a minha vida, eu poderia abrir mão de todas as coisas prazerosas. Mas eu jamais abriria mão das dificuldades que eu passei. Porque essas dificuldades ensinam, fortalecem, fazem crescer. Olha só que interessante. Então, na verdade, a pessoa que está em aprendizagem, ela não reclama do karma. Ela aceita o karma de bom grado, do jeito que ele vem. E o karma não é só sobre a forma de dor ou sofrimento. Ele vem também sob a forma de auxílio, muitas e muitas vezes, e de oportunidades. Dizem que o melhor karma de um dever bem executado é uma oportunidade de executar um dever ainda maior. Então nós que pretendemos chegar a essa senda espiritual, e aqui mesmo na Sociedade Teosófica a gente repara que a gente pode falar de tudo, né? Da palestra à vontade. Mas o que realmente faz a gente dar um passinho, ainda que pequeno, sem nenhuma pretensão pessoal, sem nenhum desejo de projeção, de ganho, de ser admirado, de lucro, de conquistar posição, de poder, seja lá o que for. Então tudo aquilo que você doa de coração, seja o seu tempo, a sua atenção, a sua energia, o seu dinheiro, tudo aquilo que você faz para o próximo e não para si mesmo, você acaba ganhando mais do que qualquer coisa. E é a única coisa que realmente faz a gente avançar. É o serviço ao próximo. Então, se você faz um bom trabalho, seja na Sociedade Teosófica, seja qualquer outro tipo de serviço que não seja para ganhar dinheiro, para ficar importante, para ser reconhecido e tal, doação pura, o que a vida te traz como karma? Mais oportunidades de serviço, que por sua vez vão permitir aquele ser, aquela alma evolucionante, avançar mais e mais no caminho, né? Então, a gente, em vez de reclamar do karma, a gente tem que aprender a lição que vem embutida nele. E esse aprendizado não é teórico, é um aprendizado vivencial. Quem reclama do karma é o eu inferior. É ele que sofre, que lamenta. A pessoa que está focada no eterno, na sua real natureza, ela recebe o karma como um amigo. E aquilo só vai fazer ela se fortalecer em paciência, em respeito, em humildade. Quantas vezes o nosso karma é gerado pela nossa própria arrogância? E aí as circunstâncias voltam, e aí a gente aprende que a gente não é nada. E nesse estado a gente pode fazer muito mais coisas sem criar problemas. Quando a gente se acha alguma coisa, aí o problema já começou. Quando a gente não se acha nada, a gente é muito mais livre para agir.
do que quando a gente se acha qualquer coisa.